Boa tarde para você, para o pessoal de casa. Eu não vou dar boa tarde porque eu tenho certeza que vai seguir com a gente batendo uma bolinha no oferecimento de Pico Ruxo. O Inter segue líder isolado do Brasileirão, mas o empate contra o Criciúma, que está na zona do rebaixamento, não agradou ninguém. Frustração em campo que ainda não teve um reflexo real na tabela, mas os 4 pontos perdidos contra 2 times que estão lá embaixo na classificação podem fazer muita falta lá na frente. O Criciúma começou pressionando, o Paulo Baier testou Dida aos 18 minutos do primeiro tempo. O Inter respondeu com Fabrício de primeira para fora. Na cobrança de escanteio, Hernando deu de letra e Galato defendeu. O jogo teve muitas faltas. Aos 43 minutos, o lateral direito do Criciúma, Eduardo, acertou uma cotovelada no Alex e foi expulso. No fim da primeira etapa, a cabeçada de Rafael Moura passou raspando a trave. O time da casa ficou o segundo tempo com um homem a menos. O estreante Wellington chutou de fora da área e Galato pegou. O Criciúma respondeu no contra-ataque para fora. Aos 37, o Wellington Paulista bateu prensado e o ex-goleiro do Grêmio defendeu. Isso aí é reflexo do 6 contra o Botafogo. Já começaram defendendo e depois ficou com a menos, defendeu muito mais. Tentamos de todas as maneiras, não deu, mas estou contente. Foi um jogo fora de casa, que lutamos muito, tentamos de tudo que é maneira e não foi possível. Vidarte, estava com saudade de mim? Muitas. Fiz declaração de amor para ti aqui na sexta-feira. Se comportaram sexta-feira, né? Longe de mim. Um pouco aquém do esperado, mas nos comportamos. Agora me fala, Vidarte, eu falei, né, antes de chamar a matéria, que foram 4 pontos. Só para lembrar o pessoal de casa, o Inter estava ganhando o Botafogo 2-0 e deixou empatar, né? E aí agora, de novo, mais 2 pontinhos perdidos, são 4. Olha a sobra que poderia estar se refletindo na tabela nesse momento. Se eu comparar o empate do Botafogo, eu até acho que, apesar de estar ganhando de 2-0, eu acho que é mais comum, né, tu empatares com um time como o Botafogo do que com o Criciúma depois de tomar 6-0 do Botafogo, do próprio Botafogo, né? Do próprio Botafogo. Então, nesse aspecto. Mas no cálculo esse da matemática, de a cada rodada fazer 2 pontos, o Inter está na média, né, com 11 pontos, foram 5 rodadas, tá certo? Então o Internacional teria que ter feito 10 pontos, que é a soma do Grêmio. Está com 11. Então o Inter está dentro daquela média de campeão, ou seja, de empatar fora e ganhar em casa. Nesse aspecto o Inter está perfeito. Mas o que se lamenta é justamente pontos que poderiam ter vindo né, contra adversários que a gente sabe que não estão fazendo boas campanhas, que não tem inclusive não almejam inclusive nada no Campeonato Brasileiro sem ser se manter na Série A. E aí o Inter perde essas gordurinhas, isso que é ruim, né? É uma pena. E acho também que o Internacional sentiu muita falta do Arangues nesse jogo. É impressionante como é um jogador de dinâmica, né, de movimentação, da ligação da defesa, passando pelo meio, chegando no ataque. Acho que é aí que passou, né? Acho que ali foi o grande problema do Internacional, que parecia um time meio apático em algum momento do jogo, né? Se desse uma forçadinha, ganharia o jogo. Deixa eu te mostrar um milagre que aconteceu ontem lá no jogo, Vidarte. O D'Alessandro foi substituído, Vidarte. Eu não me lembro quando foi a última vez que o D'Alessandro foi substituído. E não era assim, já estamos ganhando e agora vamos dar descanso para os titulares. Não, ele foi substituído. Olha, Débora, se eu não estou enganado, o telespectador pode me ajudar aí. Contra o Vitória da Bahia, 35, 36 do segundo tempo, o Igor entrou no lugar dele. Esse ano agora, o Abel fez essa modificação. O Inter ganhou de 1-0. Foi aqui, né? No Beira-Rio. Foi. Tá certo, foi aqui no Beira-Rio. Se eu não estou enganado, ele, para recuar o time... Lembra que o Vitória pressionou, a gente até comentou aqui, o D'Alessandro saiu. Mas aí o Inter já estava ganhando. Estava ganhando de 1-0. Ontem o Inter precisava ganhar o jogo, né? E aí tirar o D'Alessandro? É isso que me surpreendeu. A surpresa para mim não foi a substituição, porque às vezes quando está ganhando, às vezes está um placar um pouquinho mais fácil, troca mesmo os titulares, até para eles poderem já se preparar para o jogo que vem aí na quarta-feira, né? Mas não foi o caso dessa vez. Ele não tem jogado bem. Não tenha medo de falar que o D'Alessandro não está jogando bem, jogado bem. Não tem jogado bem. O D'Alessandro fica hashtag chateado contigo, mas é que a assessoria dele ficar falando, o Vidarte não gosta mas de às vezes o ti. que chega no jogador, o jogador tem que aprender a filtrar, porque às vezes levam de tudo que é jeito errado pro jogador. Bom, vamos mudar de assunto, porque foi um sofrimento, mas o Grêmio conseguiu uma vitória importantíssima na Arena contra o Fluminense e não só chegou ao G4, como freou um adversário direto, né, na ponta de cima da tabela.
Mais de 31 mil torcedores acompanharam o último jogo do Grêmio na Arena antes da Copa. O adversário também estava se despedindo do centroavante Fred, que vai para a seleção. No tricolor gaúcho tinha novidade, Breno, mas quem chamou a atenção foi um velho conhecido do torcedor. O Fluminense começou tentando mostrar poder ofensivo, mas com o cruzamento de Rafael Sobis dava para perceber que a tarde não era dos visitantes. Em casa, o tricolor embalado pelo torcedor chegou forte com Rodriguinho, que passou por 3 e tocou para o centroavante Barcos chutar para fora. Aos 25 minutos, Marcelo Groy entrou em cena. Fez uma defesa fantástica depois da cabeçada de Fred no cruzamento de Conca, comemorada como se fosse um gol. 1 minuto depois, Groy fez mais uma bela defesa, desta vez no chute de Rafael Sobis no ângulo esquerdo. O Grêmio voltou a equilibrar e aos 37 minutos abriu o placar com Rodriguinho, depois do belo passe do zagueiro Erley. No início da segunda etapa, Marcelo Groy voltou com o mesmo ritmo e defendeu mais um chute de Sobis. Fred protagonizou uma cena bem feia. Agarrou Alan Ruiz pelo pescoço e foi expulso aos 23 minutos da etapa final. O Grêmio, com um a mais, conseguiu espaço no ataque, mas esbarrou em um dia pouco inspirado de Barcos. As defesas de Marcelo Groy foram tão importantes que o Grêmio dorme pela primeira vez no G4. É terceiro colocado com 10 pontos e na próxima rodada joga contra outro carioca, o Botafogo. Marcelo sempre que precisa dele, ele ajuda bem, né? Tá de parabéns, como o grupo todo tá de parabéns. E a gente espera que ele mantenha isso aí para estar sempre ajudando o Grêmio. Pelo menos não merecia sair aqui com empate, porque o Marcelo hoje foi, o paredão hoje foi muito bem, dá os parabéns para ele. O destino agora é Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude. A gente tem que entrar do mesmo jeito, pensando que no Arena sabemos que não é o mesmo, mas temos que ganhar porque somos locais. Chance para continuar voando alto e permanecer no G4. É. É um urubu, aquele pássaro? Eu acho, não tenho certeza. Mas sabe que sabe que o Walter não fez gol? O Henrique tá me dizendo aqui porque fechou o McAurio. Ai, coitadinho. Tá magrinho o Walter, né? Tá magrinho, tá fininho, né? Agora, Débora... Ele tem dificuldade de fazer gol contra o Grêmio, eu já notei isso. Eu acho porque ele tá querendo vir jogar no Grêmio. De salto alto, que tu, cara, tá cada dia que passa mais linda, Débora, de salto alto, tu tá ali esperando e o Barcos passa aquela bola pra ti. Faço o gol. Tu faz o gol. Faço o gol. Eu tenho certeza. Juba Gol faria de bicicleta aquele gol. Assim, ó, Coisa. é incrível. E ele ainda sai de campo dizendo que não deve explicação para a torcida. Tá ele errado. não precisa dizer para o torcedor o porquê ele não está num bom momento, porque o torcedor não entra em campo e não joga. Mas que desaforo. E eu ainda defendo o Barcos, que eu acho que ele é uma pessoa educada, elegante, por mais que eu acho. Civilizado. Uma pessoa que nos trata muito bem, embora as críticas e a pressão sempre em cima dele, até pelo que ele faz dentro de campo, ou não faz, né? Vamos explicar assim. E é o goleador do time, né? Impressionante. Só que no gauchão de novo, né, Vidarte? Ano passado no gauchão foi goleador também. É. Foi muito bom o gauchão, só que no Brasileirão fez 2 gols ou 3. E aí não serve, O Grêmio né? tenta se desfazer dele, viu? Essa é a palavra. Mas é que ele ganha muito e não consegue. Então o Grêmio gostaria de fazer uma transação de troca, né? Pegar alguém de um time e trazer, né? Eu até estava pensando em fazer com o Corinthians essa negociação, mas não deu certo. E teria lá para depois da janela uma possibilidade dele jogar fora, jogar no exterior. Então o Grêmio já está meio que engatilhado com o centroavante, eu não sei quem é, se eu soubesse eu teria dito, para o segundo semestre. Essa que é a ideia da direção do Grêmio. Mas não é fácil, né? O próprio Kleber é outro jogador que está lá, centroavante, que ganha muito e que ninguém quer, né? Mas vamos falar de coisa boa, porque a gente separou imagens, então, do nome do jogo, Marcelo Groy. Marcelo é seleção, Vidarte? Bom, eu falei aqui, né, que ele e o Dida são melhores do que o Júlio César. Na minha opinião, os dois da dupla Grenal são melhores que o goleiro titular do Filipão. É, e tá aí o Marcelo ontem realmente se consagrando nesse jogo contra o Fluminense, que é muito assanhado lá na frente, né? Tem só o centroavante da seleção brasileira, o Fred, aliás, o que é aquele bigode do Fred? É verdade. E essa bola, Débora, ela é mais difícil ainda, senhoras e senhores telespectadores, porque ela quica antes de chegar no Marcelo. O próprio Fred, quando falou sobre essa cabeçada dele, disse, pô, eu achei que ia ser gol, né? Que ela quica, e aí o goleiro não tem ideia da altura que ela vai tomar depois que ela bate no chão, né? E tu que é um moço, um senhor Fui um bom goleiro, fui um bom goleiro. Um moço, assim, mais experiente, para não dizer que é mais idoso, mais velho.
Não é idoso ainda, Uma não página tem virada, 60 uma anos. página virada. Mostra pra gente a comparação que o nosso chefe Danilo quer que a gente faça O aqui Danilo no foi programa. muito feliz nessa o Henrique comparação. já preparou aí bonitinho. Tem aí? Aham. Com o Banks, é isso? Exatamente. Relembrando aquela defesa que é considerada a defesa mais maravilhosa da história do das futebol, Copas, né? Foi o Jairzinho quem cruzou essa bola em 70. Eu já estava vendo essa Copa do Mundo em preto e branco, ó. Lá no fundo ele cruza e o Pelé dá uma testada para baixo. O Banks, puro reflexo em inglês, né? Tu acha que é Considerado um dos 3 parecido? maiores goleiros da história do futebol mundial. Tu acha que é Defendeu. parecida com a defesa do Marcelo? Me perdoem os gremistas, mas essa defesa aí, primeiro que é o Pelé, né? É o Pelé, deu um tijolo de cabeça. A do Banks foi mais difícil, mas sensacional também o Marcelo Groi. Sensacional, Marcelo Groi. Bom, o Sport Recife Bahia fecha uma quinta rodada só na quarta-feira, 9 da noite lá na Ilha do Retiro. No fim de semana, 16 gols movimentaram os estádios do Brasil, com destaque para um, né? Só que esse, mais precisamente, na novíssima Arena Corinthians. Vitarte, mostra os gols do Brasileirão pra Vamos gente. começar então com esses gols da rodada aí, né? Tivemos a rodada na quarta-feira passada. Olha o gol da equipe do Figueirense. O Juliano Augusto que faz, né? Juliano 1-0, ó. Quando que ele imaginaria que faria o primeiro gol da Arena Corinthians, hein? E na sequência aí, a vitória do Palmeiras. Gol do Marquinhos Gabriel, que jogou do Internacional, 1-0 contra a equipe do Vitória. Aliás, os ex-colorados fizeram gols de montão esse fim de semana. O Marquinhos Gabriel, né? E aí tá aí o jogo do Santos contra o Atlético Mineiro. O Santos sai na frente com o Cícero, mas o Atlético Mineiro virou com 2 gols do André, ex-jogador do Santos Futebol Clube. Aí o primeiro gol do André, ó, empatando, e depois esse jogo foi em Cuiabá, viu, Débora? Fazendo 2-1. A rodada começou, na verdade, com a vitória do Oeste sobre o Botafogo na quarta-feira passada. Agora é o jogo do Atlético Paranaense contra a Chapecoense. O Atlético empatou em 1-1. O gol do Atlético do Kleberson, o gol da Chapecoense do Thiago Luiz. São Paulo e Flamengo agora a gente tá vendo ainda. São Paulo e Flamengo foram 2 gols do Paulo Henrique Ganso, né? Eu troquei aqui uma delas, né? Agora, 2-0, 2 gols do Paulo Henrique Ganso. Agora o Atlético. O Atlético Paranaense com 1 gol do Kleberson e 1 gol do Thiago Luiz para a Chapecoense, empataram em 1-1. E tem ainda a vitória do Cruzeiro contra o Coritiba, que é o próximo adversário do Internacional pelo Campeonato Nacional Brasileiro, né? O Celso Roth comandando o Coritiba. Vamos ver aí, ó, o Cruzeiro de amarelo, ó. Ricardo Goulart. E aí tá o outro colorado que eu falei, que é o Ricardo Goulart, né? Que o Falcão sempre apostou, sempre adorou no Inter, formado no clube, mas que não teve espaço, mas lá faz gol de montão do Cruzeiro. Que golaço de cabeça, né? Depois o Alex também faz o gol para o Coritiba, o veterano Alex, de cabeça. O Ricardo Goulart marca 2 gols pelo Cruzeiro, né? Acho que esse aí é o segundo gol do Ricardo Goulart, o cruzamento é ele mesmo, ó, de pé direito, uma bomba inapelavelmente para o goleiro. Há ainda um gol do Norberto, ó, da equipe do Coritiba, do Celso Roth, de cabeça também. E o Borges, ex-Grêmio, Santos, coloca números finais no placar. Ai, números finais Gostou? no placar, tu tá muito chique. Lembrando que o Sport contra o Bahia, esse jogo foi adiado para o dia 4 de junho. Tá bom. Daqui a pouco tem um amistoso da seleção Sub-21, vitória brasileira com 2 gols de Luan contra a Desportiva Ferroviária no jogo teste do fim de semana. E mais declarações do Barcos, hein? Tem depoimento dele no Twitter pessoal do jogador que a gente vai repercutir daqui a pouquinho, depois do intervalo.